estudantes! Olá, estudantes, como vão vocês? Eu sou a professora Sabrina Bonina e a aula de hoje é para você que é nosso aluno da rede estadual que está no terceiro ano do ensino médio. Você aí que já está nesse ritmo de preparação para o Enem, o SSA 3, tá? Então, ó, siga firme e forte porque faltam aí poucos dias para o Enem, para o SAEP e para o SSA 3. Então, vamos lá, não perca o ânimo, siga firme e forte. Como algumas dicas para você ali não perder a motivação, tá? Teacher, basicamente a prova, tanto do SSA como do Enem, traz textos. Sim, traz textos. Eu não tenho um vocabulário muito robusto. Sempre pesquise, certo? Na internet, obviamente, as fontes recorrentes das bancas, né? Dessas provas, National Geographic, sempre tem ali algum texto que envolve questões ambientais, questões sociais. Então, sempre esteja em contato com esse tipo de texto, indo nas fontes, certo? Que recorrentemente eles retiram, certo? Reportagem da CNN, entre outras fontes de informação que ali são, né, do cunho internacional e eles sempre ali pegam notícias dessas fontes. Então, é sempre bom você estar em contato. Vai que na prova você encontre lá uma notícia. Opa, isso aqui eu já vi, isso aqui eu já li. Então, é válido você, o tempo que muitas vezes você tem ocioso, vago, e focar nessas situações. Além de você estar aprimorando o seu vocabulário para uma eventual interpretação de texto, ou quando no SSA 3 pergunta o mesmo valor semântico de determinado termo, né, uma questão de vocabulário, então você ali mata a charada, mata a questão e garante ali aquele ponto, gabaritando as questões de língua estrangeira e aumentando ainda mais a sua nota no eixo de linguagens. Então, ó, na aula de hoje nós vamos ver notícias de rádio/TV, lembrando que os meios de comunicação, que hoje em dia, né, numa velocidade, após a internet, com o advento da globalização, tudo se tornou muito rápido. Muitas vezes a notícia está ali em tempo real, com o advento dos smartphones e a potencialidade que os mesmos têm de transmissões ao vivo. Com o celular você pode abrir uma transmissão ao vivo e a notícia está sendo ali compartilhada em tempo real. Então, a modernidade dos equipamentos tecnológicos trouxe muitos avanços, principalmente para os meios de comunicação. Textual Genre News. Então, o gênero textual aí é notícia. Então, alguns cuidados que devemos ter com relação a fake news, certo? Veja que ali, ó, na imagem tem os íconezinhos das redes sociais mais utilizadas: Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, YouTube. Então, essas ferramentas aí, esses meios de comunicação e de compartilhamento de informações digitais, eles são muito suscetíveis a fake news, a notícias falsas. Então, quando tem essa campanha, esse engajamento para combater fake news, é justamente para coibir esse tipo de situação, tá? Então, ó, fique alerta. Break news, né? Quando toca aquela famosa musiquinha, opa, aconteceu algo de urgente. Então, é quando interrompe a programação ali, vai dar uma notícia de imediato. E, como eu já falei no início da aula, muitas vezes, com o advento dos avanços tecnológicos, a notícia ela é compartilhada em tempo real, tá? Então, muitas vezes acontecia um determinado fato e ela só era noticiada. Se fosse pela manhã, era noticiada à noite. Se fosse na período de tarde, finalzinho da tarde, só era noticiada no dia seguinte. Mas, com o avanço tecnológico, o meio de comunicação se transformou muito mais rápido. Então, o que é um texto? Uma notícia, né?
A notícia pertence, né, ao gênero textual de cunho jornalístico, não literário. Por que não literário? Porque ele usa a linguagem denotativa. A palavra ela não vai ganhar um novo significado, ela tem um significado dela real primário, aquele que você encontra no dicionário. Então, é um texto jornalístico e não literário que está presente em nosso dia a dia. Trata-se, portanto, de um texto informativo, né, sobre um tema atual ou algum acontecimento real. Olha aí a importância, né, dos meios de comunicação, do advento da internet, né, e também do avanço tecnológico dos celulares, né, dos smartphones, que eles ali permitem que você faça essa transmissão em tempo real. As notícias possuem um teor informativo e podem ser textos descritivos e narrativos ao mesmo tempo, ou seja, ele pode estar descrevendo uma situação ou estar contando uma história ao mesmo tempo. Apresentando tempo, espaço e os personagens envolvidos. Como assim, teacher? Assim, aqui no nosso estado nós temos alguns noticiários que ali, de fato, são bem... claro, a gente vê bem essa questão do teor, não só informativo, como descritivo, como narrativo, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Tipo, ele está contando uma história que envolve, né, personagens, as pessoas que estão ali envolvidas numa determinada situação, num determinado local. A exemplo, quando a reportagem vai numa comunidade que está ali reivindicando melhorias, né, no asfalto, questão de saneamento básico, ou qualquer outro tipo de problema que a comunidade esteja enfrentando. Então, veja, ele está contando uma história de pessoas, descrevendo aquele local, né, muitas vezes, porque também tem um visual ali, não está sendo escrito, né, um texto meramente escrito, tem ali uma filmagem, mas ele está contando uma história, que tem um espaço, que tem pessoas envolvidas, que são os personagens, e que tem um tempo, o tempo, no caso, presente, né? O problema está acontecendo agora. Então, veja que ele tem, a notícia, ela tem esse misto, né, de situações. Não é só a informatividade, como também a descrição, como também a narração. Então, new features, né? Então, as novas notícias. Tem um texto de cunho informativo, né? O texto descritivo e ou narrativo. Textos relativamente curtos, que é quando as notícias, né, são bem curtas, é a manchete, né, que chama também ali a atenção. É veiculado nos meios de comunicações que fazem a propagação. Fazem o uso da linguagem formal, né, as principais características da notícia. Né? Tem a linguagem formal, clara, objetiva, por isso que o uso da linguagem conotativa não é recomendado nos textos jornalísticos, no gênero textual notícia. Porque se você deixa algo subjetivo, a mensagem que quer ser transmitida ali pode dar margem à ambiguidade. Então, ou não ser compreendida. Então, por isso que a linguagem tem que ser formal, clara e objetiva. Textos com títulos, né, principal e auxiliar, né, que é a manchete, o tema central e o subtema. Os textos, na maioria das vezes, em terceira pessoa, né, porque é alguém que está contando a história, alguém que está descrevendo o fato, alguém que está narrando. O discurso, muitas vezes, pode ser indireto, certo? Porque você não está se dirigindo a uma pessoa em específico, mas sim a um público específico. Os fatos são reais, atuais e cotidianos. Então, principalmente nas notícias em tempo real, certo? E o tempo é presente, como eu já disse, a questão da tecnologia, dos avanços tecnológicos, o advento da internet, certo? Fez com que as notícias sejam passadas em tempo real, né? Então, não tem isso de o fato aconteceu ontem, mas só foi noticiado no outro dia pela manhã, não. E relata fatos do nosso cotidiano, do dia a dia das pessoas que estão envolvidas ali na situação.
Então, a estrutura da notícia, do gênero textual notícia. Então, headline ou main titles, que é o título central, né? Com vista a despertar o interesse do receptor, apresenta-se de forma bastante evidente, geralmente grafada ou grafado, em letras garrafais ou até mesmo numa dimensão maior que o restante do texto. É o que a gente chama de, na capa de revista, por exemplo, é a manchete. Vem ali em letras garrafais o título, ó, pá, chamando a atenção do leitor, certo? Para o tema central. Então é muito importante que nessa estrutura o que eu vou expor agora é de fato como ele vem, como ele é pensado para atrair o leitor, para despertar o interesse temático. Isso é notório. Título auxiliar. Como bem nos retrata o adjetivo auxiliar, né, está ao lado de, certo? Está auxiliando algo, alguém. Tem por objetivo acrescentar informações adicionais às já expressas pela manchete, tornando ainda mais atrativo. Né? Por exemplo, meu Deus, que aconteceu muito nas chuvas, né? São as manchetes que muitas vezes de catástrofes. Furacão Katrina atinge Tóquio, por exemplo. Então, opa, já está ali o título central em letras garrafais, já atraiu a atenção do leitor. Então, o título auxiliar. Furacão Katrina atinge Tóquio e mata, sei lá, 500 pessoas. Então, já vem ali o auxiliar. Oxente, pô, aí já diz, o título auxiliar diz, oxente, como foi que esse furacão aconteceu e matou 500 pessoas? Então, já desperta o interesse do leitor a saber um pouco mais sobre o ocorrido, que vai ser descrito no decorrer do texto, tá? No caso das notícias na modalidade escrita. Porque nós temos também a situação dos programas de TV, por exemplo, que está ali do noticiário, que fica ali aquela barrinha, né, na parte inferior da tela, passando as principais notícias que vão ser abordadas também pelo noticiário. Então, tudo isso desperta o interesse do leitor ou de quem está assistindo. LED, né? Este corresponde ao primeiro parágrafo. Normalmente, revela alguns elementos fundamentais que viabilizam o perfeito entendimento do discurso, sempre procurando responder às perguntas básicas, tais como what, são os double-weight questions. What, o que, qual. Who, quem. When, quando. Where, onde. How, como. Why, por quê. Então, as perguntinhas básicas que o LED traz, que é o primeiro texto do parágrafo do gênero notícia, é what, who, when, where, how, why. O que, qual, quem, quando, onde, como e por quê. Né? Lembrando que tem aí os porquês, né? Esse porquê aí é por qual motivo, no sentido de pergunta, porque separado com acento. O because é a justificativa, certo? Então, só para refrescar um pouquinho a memória. Body and news text, né? Então, o corpo do texto compreende o discurso propriamente dito, revelando de forma detalhada o fato exposto. Então, é onde ali, de fato, vai ser dito, vai ser exposto o que de fato aconteceu, com riqueza de detalhes. Então, temos aí, ó, uma notícia da internet, né? Lembrando que na internet, gente, as páginas dos noticiários
da internet, tanto na modalidade escrita, os jornais digitais, eles trazem, né, várias informações, né, várias outras notícias ali. Lógico, a primeira ganha destaque, mas vai puxando o link para outras, né, os hiperlinks ali, para as outras informações que possa vir a despertar o interesse. Então, don't see any reason, não vejo nenhuma razão, né, por parte dos Constantine, né, para ele ali sair da Asian Cup, né? Então, ali o Constantino está ali envolvendo um problema com a Copa da Ásia. Então, ele já coloca, veja, tudo é disposto de forma a despertar. Qual foi o problema que Constantine teve com a comissão organizadora da Asian Cup? Entendeu? Então, veja aqui, letras garrafais, tem ali a manchete, e o corpo do texto está em letra menor, justamente para, talvez, se identificasse de cara, né, o corpo do texto fosse colocado logo de primeira, ele não ia ler o resto das informações. Tem todo um corpo de baile ali textual para chamar a sua atenção e você ir mais a fundo na informação. Até o próprio layout, mesmo sendo um jornal digital, percebam que tem a foto do envolvido, certo? A manchete, a foto do envolvido bem visível dos demais itens do layout da página, e o texto está com as letrinhas bem pequenininhas, justamente para você parar ali, e saber por qual motivo se deu esse probleminha aí que aconteceu na Copa da Ásia com o digníssimo Constantine. Então, aqui tá só um trechinho do que de fato aconteceu, certo? Que era justamente que Constantine continuará como técnico da seleção da Índia, né? Até o ano de 2019, na Asia Cup, né? Que é da Copa da Ásia. Então, traz aí as outras pessoas que compõem ali a organização, que houve essa especulação a respeito da continuidade ou não do treinador com os jogadores na seleção da Índia, né? Então, Constantine, ele vai ali, né? Os noticiários vão ali tentar mais uma vez instigar, porque circula na rede social, né? Que ele vai ali deixar, não vai ser mais treinador, né? Então, sempre é como se fosse um jornalismo de fofoca, mas de uma outra temática, né? A temática futebolística. Então, ele vê ali, assim, não vê razões, a Confederação da Índia de Futebol não vê razões para as publicações por parte do treinador, certo? Não dá continuidade ao trabalho dele até a Copa da Ásia, né? Que é quando o contrato dele expira, ou seja, encerra. De acordo com The New, né, a notícia, answer. What? Porque ela não tem que responder os WH questions. O que foi que aconteceu? The work continuation of India's national football coach, né? O trabalho continuado junto à Seleção Nacional da Índia como treinador. Quem? India's National Football Coach Stephen Constantine, né? Treinador de futebol nacional da Índia, Stephen Constantine, a pessoa envolvida ali no problema. When, até 2019, né? Até a Asian Cup, a Copa da Ásia de 2019, where, onde? In India, na Índia. Why, né? São especulações. How, como? Né? A continuidade de Stephen no trabalho dele, no emprego. Então, toda notícia ela deve responder essas perguntas. E percebam que conta uma historinha, de fato, conta uma historinha, certo? E gera essa especulação. E, de fato, a notícia ela é completa quando ela responde essas perguntas.
when, where, why, how, certo? Tem que responder essas perguntinhas. Who, né? Quem. Então, tem que responder os WH questions aí, tá? Vamos para outra. Effect of the vaccine against COVID-19 on April. Os efeitos, né, da vacina contra a COVID-19 apenas em abril. Tem uma manchete aí, pega um tema bem atual, lógico, que graças à campanha de vacinação, né? O Brasil sempre foi pioneiro nisso. A vacinação em alto alcance, nós estamos mais tranquilos com relação à Covid-19, mas na época era uma novidade, era um tema em alta, era uma descoberta. Então, de fato, a notícia em si já chama a atenção do leitor, porque era um tema do cotidiano. Lembra a questão do tema do cotidiano? Os temas das notícias geralmente estão ali atrelados a um tema do cotidiano. Então, é isso. Para lá. The director of the Butantan Institute, o diretor do Butantan, do Instituto Butantan, Dimas Covas, said this Saturday, disse neste sábado, if vaccination against COVID-19 in Brazil starts in January, the drops in the numbers of the cases and the deaths from the disease should only be felt. Então, os números da COVID-19, se a vacinação começar em janeiro, só vai encerrar ali em abril. Então, percebam que nessa notícia traz algo novo, referente ao cotidiano, certo? E que a manchete em si já chama a atenção do leitor para algo que é de fato de extrema importância na época e ainda até hoje ainda é para as pessoas no geral, tá? O público no geral. See you the next class. Continue os estudos firme e forte para o SSA 3. Bye, bye.